Ex-funcionários da Cerâmica Batistella, que encerrou as atividades em Limeira, procuraram um sindicato preocupados com o atraso nas rescisões trabalhistas. Em sessão complementar, vereadores confirmam a suspensão de Tigrão por 10 dias e aprovam reajuste de assessores parlamentares. Merenda vai para o aterro e gera polêmica. A secretária de Educação explica. Depois de prazo dado pelo prefeito Paulo Radich, novos ônibus devem ir para as ruas. Polícia prende suspeito de homicídio em Iracemápolis e faz reconstituição do crime. O Inter volta à quadra nesta noite e tudo o que rola no fim de semana está no Jornal da Cidade, que começa agora. No ar, Jornal da Cidade, com Raquel Vieira. Boa noite. Nesta semana, o Jornal da Cidade mostrou o fim das atividades da Cerâmica Batistella, uma das empresas familiares mais tradicionais da cidade. Hoje, ex-funcionários procuraram o sindicato preocupados com o pagamento das rescisões trabalhistas. O último dia do ano foi de muito trabalho para equipes da Prefeitura e Electro na tentativa de recuperar os prejuízos do temporal de ontem. Apartamentos do residencial Recanto dos Pássaros foram interditados. Muita gente ficou sem energia. Um grave acidente com explosão na Anhanguera nesta manhã. Câmara devolve quase 7 milhões de reais ao Executivo. Começa a vigorar amanhã o novo salário mínimo e também o novo modelo de extintores para carros e caminhões que devem ter novos equipamentos. As tradições que não podem faltar na noite de hoje, como as cores das calcinhas ou a queima de fogos à meia-noite para saudar o ano novo. Fique com a gente, o Jornal da Cidade já começou. No ar, Jornal da Cidade, com Raquel Vieira. Boa noite. O último dia do ano foi de muito trabalho para equipes da Prefeitura e Electro na tentativa de recuperar os prejuízos deixados por um temporal de chuva e vento que tomou conta de Limeira na tarde de ontem. Muita gente ficou sem energia até a manhã de hoje. E assim a gente encerra a última edição do Jornal da Cidade de 2014, desejando a você um ano novo cheio de realizações e boas notícias. Boa noite, bom Réveillon e a gente se vê amanhã. As informações sobre a denúncia foram passadas aos jornalistas no prédio do Ministério Público no centro da capital. Participaram da entrevista coletiva o Procurador-Geral da Justiça, Márcio Elias Rosa, os promotores do GAECO, Luiz Alberto Segala Bevilacqua e André Brandão, e o secretário executivo do GAECO, Everton Zanella. Eles anunciaram o resultado de um trabalho minucioso de investigações que começaram em julho de 2011, quando foi apresentada ao Ministério Público de Limeira a primeira denúncia de que haveria um suposto esquema de desvio de dinheiro público na administração Félix. Somente em julho deste ano, os promotores conseguiram obter informações das contas bancárias dos envolvidos e, a partir disso, foi possível concluir o trabalho no último dia 30 de setembro. Boa parte do conteúdo destas investigações segue em segredo de justiça. 30 pessoas são denunciadas na abertura de 5 processos em crimes que envolvem formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, fraude em processo licitatório e peculato. O ex-prefeito cassado, Silvio Félix, foi denunciado em 4 das 5 ações penais enviadas à Justiça. Segundo o Ministério Público, ele é o principal responsável pelas fraudes, uma vez que somente o prefeito poderia autorizar o pagamento dos contratos. Foi dado como em curso de participação em fraudes licitatórias e lavagem de capitais. Mas de que forma? Como é que é? Autorizando as licitações que estavam totalmente fraudadas.
a nosso ver, segundo a prova colhida. A constância foi dada como cursa nas penas da lavagem de capitais, né? Na participação, a denúncia está sob sigilo, então a gente se resguarda no dever de não mencionar o modus operandi, porque ainda a própria justiça vai decidir se vai decretar ou não sigilo nos autos. Nós analisamos um volume imobiliário incompatível. Além do ex-prefeito, entre estas 30 pessoas estão a esposa dele, Constância Félix, os 2 filhos, Maurício e Murilo, parentes do ex-prefeito e da ex-primeira-dama, quase todos os envolvidos na operação que resultou na prisão de 12 pessoas em novembro de 2011. Ex-secretários do governo, Sérgio Sterzo, Antônio Montezano Neto, além do assessor de Félix, Benedito Rosada, também foram denunciados por formação de quadrilha e fraude licitatória. Donos de empresas que participaram destas concorrências públicas também estão na lista dos réus. Somente com a SP Alimentação, o valor envolvido nos contratos passa dos 60 milhões de reais. As fraudes também teriam ocorrido em contratos firmados com a Estação Brasil e de Incentivo e Marketing e outras cartas convites não especificados os objetos. Uma medida cautelar irá garantir que eles não deixem o país e se apresentem ao fórum durante a defesa. A partir de agora, qual que é o trâmite? Uma vez a justiça recebendo as ações penais, determinará a citação dos réus, eles têm o direito de se defender primeiramente por escrito, e uma vez não obstaculizando o andamento da ação penal, o juiz abre instrução coitiva das testemunhas que o Ministério Público arrolou, as da defesa, se for solicitada prova pericial, cabe ao juiz deferir ou não, memoriais finais por escrito e depois a sentença em primeiro grau. E diante desta informação agora, que cautela que foi tomada para que esses 30 réus não deixem o país e não tomem outras atitudes que atrapalhem as investigações? A lei mudou, né, e permite agora medidas cautelares diversas da prisão, que são medidas que permitem que o indivíduo não saia da cidade ou que, se sair, peça autorização ao juiz, e isso está sob análise da justiça. Segurança na porta era a certeza de que nenhum torcedor entraria, mas mesmo sabendo disso, alguns vieram. Estamos tristes, mas a gente está aqui, né? O que não foi o correto foi a atitude. A Winner Basquete respeita, a torcida está aqui, somos em números pequenos, mas isso vem trazer o amor que a gente tem pelo basquete. O portão está fechado, mas a garganta ninguém fecha. E a torcida o Infernais, a torcida do Basquete Limeira está presente e a gente vai fazer o que pode. Os portões ficaram fechados e as arquibancadas assim vazias, porque o time de Limeira foi punido depois de uma confusão que aconteceu aqui no Volucato no dia 25 de fevereiro deste ano, em partida contra Bauru. No fim do jogo, alguns torcedores agrediram o juiz e, além deste, outros 2 jogos serão assim, sem torcida. Em quadra, o time jogou todo o primeiro quarto em vantagem e fechou 25-18. No segundo período, houve um pouco mais de equilíbrio e o time de Goiânia. Mas a Winner foi para o intervalo ainda em vantagem. O tempo todo, torcedores, até com instrumentos, faziam muito barulho do lado de fora e era até possível ouvir a torcida em alguns momentos. Isso aí, esse carinho, essa mostra de carinho que eles deram hoje foi sensacional, porque a gente sabia dessa energia deles estarem ali fora torcendo, vibrando, sofrendo ao mesmo tempo, porque é pior quando você escuta pelo rádio e não sabe quanto que está, placar, a situação do jogo. Então eles também são heróis de estarem ali e a gente só agradece a força que eles deram e dentro da quadra a gente também tenta retribuir da melhor maneira. No terceiro quarto, uma boa notícia para os torcedores de Limeira. Foram apenas por alguns minutos, mas o técnico Demétrios pôde contar com Guilherme Teichmann, que retornou à equipe depois de se ausentar por 3 meses, se recuperando de uma lesão na coxa. O ala pivô jogou por 4 minutos, marcando 4 pontos e pegando 2 rebotes. Teve um processo de recuperação bom até agora, né? A gente fez um trabalho forte de fortalecimento e eu fiquei em condição de começar a jogar um pouco. Então a gente resolveu vir para o jogo hoje para começar a jogar um pouco, pegar um feeling, porque tem muito tempo que eu estou parado. Foi bom, acho que eu me saí muito bem, dentro do que a gente esperava, deu para jogar, deu para fazer o que eu queria fazer e eu tô feliz e confiante. Dá para dar uma esperança aí para a torcida, de você entrar já com força total no playoff? Como é que é? Dá, eu acredito que até o playoff, talvez se a gente ficar entre os 4 mais certo, né? Pelo menos mais umas 2 semanas para começar a treinar mais, pegar mais ritmo. Mas o importante é que eu estou voltando, estou jogando e por enquanto está tudo bem.
O destaque da noite foi o armador dominicano Ronald Ramon, que fez 28 pontos, 7 rebotes e 3 assistências. Com 17 pontos, o ala David Jackson também se destacou. Nos minutos finais da partida, Limeira conseguiu abrir 10 pontos. Goiânia até tentou reverter, mas mesmo sem o apoio da torcida, o time da casa voltou ao G4, com a vitória por 91-83. E a rodada ainda foi generosa com Limeira, já que Pinheiros e Uberlândia perderam. Importante que nós fizemos a nossa parte também, ganhar um jogo duro, numa equipe que estava ali brigando para não ser rebaixada, então era um jogo praticamente de vida ou morte para eles. Então foi importante, com outros resultados também que nos ajudaram, mas é aquela coisa, a gente tem que manter o foco, porque nós temos um jogo duríssimo ainda no sábado e sem o apoio da torcida fica mais difícil. Hoje a gente sentiu muita falta disso. Então é continuar focado para a gente poder fazer um grande jogo no sábado. Já tinha te acontecido de jogar assim sem torcida aqui em Limeira, não? Não, ainda não. Quanto custou, né, essa punição? Quanto que fez falta a torcida, na sua opinião? Não, fez muita falta, porque é uma motivação a mais para o jogador quando entra e vê o pessoal torcendo, vibrando. Quer dizer, a pressão em cima do adversário é diferente, a pressão também na arbitragem, a empolgação deles durante o jogo. Então, quer dizer, tudo isso faz uma diferença muito grande. Hoje a gente é difícil você comemorar algumas situações, uma cesta, e não ter ninguém vibrando com você. Então é uma situação totalmente atípica, onde a equipe se comportou bem pelo fato de manter o controle do jogo quase o tempo inteiro. As incertezas no clima mudam as estratégias da concessionária Odebrecht Ambiental dia após dia aqui na Central de Captação de Água de Limeira. Com auxílio do diretor Tadeu Ramos, o Jornal da Cidade veio conferir a situação atual dos mananciais que abastecem o município. No Rio Jaguari, a situação volta a ser crítica depois de uma leve melhora no fim de novembro. A vazão hoje é de 2,5 metros cúbicos por segundo, quando o normal para esta época seriam 18. Em anos anteriores, essa moita, por exemplo, estaria coberta pela água. A baixa vazão do Jaguari está diretamente relacionada com a qualidade da água distribuída à população. Por isso, se o nível atinge pontos críticos, como os desta semana, por exemplo, é preciso mudar a captação para o Pinhal, que tem qualidade superior de água. Já no primeiro semestre, o que era apenas para ser uma medida preventiva não demorou para se tornar essencial e ser colocada em prática. Foi quando a Odebrecht Ambiental fez uma parceria com os proprietários dessa pequena hidrelétrica, a Salto do Lobo, e transformou toda essa quantidade de água que a gente está vendo na reserva para o município de Limeira em tempos de crise. E essa represa, que tem a água de boa qualidade, que vem do Pinhal, já foi utilizada no último mês de outubro e com as chuvas do fim de novembro voltou a encher. Hoje o abastecimento da cidade está sendo feito com metade da água excedente do lago e a outra metade com o que é captado no Jaguari. Se não chover o suficiente nos próximos dias, a reserva vai começar a ser utilizada e pela segunda vez no ano. O lago foi criado para os momentos em que esse rio aqui não possa ser utilizado, ou a quantidade de água que a gente possa pegar aqui seja muito pequena. Então o lago está lá, para a gente usar, caso essa situação piore, ou seja, caso não chova. Essas águas são diferentes e dão um resultado diferente. Só que esse resultado, essa água lá no final, é uma água potável. Não é aquela água que a gente está acostumado quando a gente pega só do Pinhal, aquela água mais leve, com menos gosto de cloro, né? Quando a gente utiliza a água do Jaguari, a depender da proporção, a gente precisa adicionar mais produto químico, mais cloro, isso vai dar mais gosto e mais cheiro na água. Mas a água é potável, isso aí a gente garante. Enquanto a situação não melhorar, realmente não modificar, a gente tem que ter aquele uso moderado que nem a gente vem pedindo aí há mais de 6 meses. Agora, tem previsão de chuva para essa semana. A chuva que encheu, repôs a água do nosso lago foi uma chuva de 3 dias na nossa bacia. Então você vê que não é nada demais para a gente ter uma condição normal. A gente pode vir a ficar sem água, existe o risco mesmo, né? Isso é uma realidade.
Muita sujeira, muitas cinzas e todo o estofado que restou do ônibus ainda estão aqui no local. Fica até difícil contabilizar a área destruída pelas chamas. Ela já veio dando um soco na minha cara, grudou um monte de menina em mim, me derrubou no chão. Alemanha! Em menos de meia hora de primeiro tempo, já eram 5 gols para a Alemanha e nada para o Brasil. Eu sempre votei, eu acho que é uma obrigação. Eu sempre gostei de votar, exercer minha cidadania. Bolsas, roupas, itens de cozinhas, entre outros objetos, estavam espalhados pelos cômodos e no quintal da residência. Pelo amor de Deus, eu nunca vi um assalto, filha. Eu nem sei se eu vou me receber aqui. A ousadia é tão grande que os bandidos nem se importam em esconder o rosto. Uma multidão se formou no estádio do Pradão. O novo zoológico tem 40 mil metros quadrados e 200 animais abrigados. Juntos pela Água transformou o Parque Cidade. Boa noite. Boa noite. 2014, o ano em que o principal recurso para a manutenção da vida mostrou ser escasso. Vimos nossos rios agonizarem na região. Vimos mudanças de hábitos, torneiras secarem, racionamentos. Vimos o susto se transformar em preocupação e necessidade de enfrentar a seca. Foi a maior crise hídrica deste século, com chuvas 70% abaixo da média dos anos anteriores. Especialistas não têm dúvidas em afirmar que o ano que chega ao fim vai deixar uma lição para todos nós, que é preciso investimentos para evitar um colapso no abastecimento. Pois é, Raquel, nessa realidade, nesse nosso primeiro bloco, no programa nós vamos tratar desse assunto de forma especial, apontando o problema e mostrando também as ações que a concessionária que administra os serviços de água e esgoto na cidade colocou em prática ao longo dos últimos meses para enfrentar os desafios desta nova realidade. O cenário começa a melhorar neste mês de dezembro e eu estive em nossos mananciais e preparei essa reportagem especial que nós vamos assistir agora. Esperar a chegada de um caminhão-pipa para encher meia dúzia de baldes com água para beber, cozinhar, lavar roupa e até tomar banho. Cena de um dia qualquer no sertão nordestino ou no estado de São Paulo. Com chuva até 70% abaixo da média, o nível de quase todos os reservatórios e mananciais que abastecem a maioria das cidades esteve em situações críticas durante quase todos os meses do ano. Mas antes de falar em falta de água, vale relembrar por que ela foi tão evidente em 2014. O último verão, que normalmente se caracteriza como uma estação de chuvas, foi um dos mais secos e quentes da história de toda a região sudeste. Uma estiagem severa que permaneceu nos meses seguintes. E aí, com pouca chuva e maior consumo devido ao calor, os rios e represas caíram ao menor nível já registrado desde 1930. O sistema Cantareira na capital agonizou. Operou em quase todos os meses do ano abaixo dos 10% de capacidade e com volume morto. Assistimos muitas cidades declarando racionamento. Levantamento apontou que de 70 cidades que sofreram com a seca, 38 adotaram racionamento no estado. E na região, Cordeirópolis e Iracemápolis foram algumas delas. Em Limeira, a falta de chuvas também foi real.
mas não faltou água. Um decreto municipal estabeleceu regras para o uso consciente e a população foi orientada. A explicação também está em um conjunto de ações liderado pela concessionária Odebrecht Ambiental, que opera os serviços de água e esgoto no município. Foi colocado em prática um planejamento de longo prazo, aliado às atividades preventivas no enfrentamento à crise hídrica, transparência de informações junto à população, resultando em uma autonomia pouco vista nos demais municípios. Entre as ações, a concessionária destaca o baixo índice de perdas, trabalho desenvolvido ao longo do período de concessão nos últimos 19 anos. Desde 1995, foram investidos 260 milhões de reais, sendo 110 milhões em água. A cidade saiu de 48% de perdas em 1995 para 15%, índice atual. E com baixo índice de perdas, a cidade alivia a pressão dos mananciais com uma captação menor. Diariamente, equipes especializadas identificam vazamentos por intermédio de tecnologia avançada e realizam os reparos necessários. É fundamental para que a gente identifique com precisão aonde que fica o vazamento. A partir de que você identifica o vazamento no ponto exato, você reduz muito o custo de asfalto, de terra, para reaterro. Então a gente consegue abrir com precisão em cima deste vazamento. O movimento Juntos pela Água foi criado com o objetivo de mobilizar a população para a mudança de comportamento no consumo e foram atingidos resultados expressivos na economia. Em agosto, mês do lançamento da campanha, foi economizado 1 bilhão de litros, quantidade suficiente para o abastecimento de 17 dias. Foram reduzidos 9% em agosto, 13% em setembro, 9% em outubro e quase 20% em novembro. Ter uma reserva própria foi a terceira e grande ação para o enfrentamento da crise hídrica em Limeira. Já no primeiro semestre, o que era apenas para ser uma medida preventiva não demorou para se tornar essencial e ser colocada em prática. Foi quando a Odebrecht Ambiental fez uma parceria com os proprietários dessa pequena hidrelétrica, a Salto do Lobo, e transformou toda essa quantidade de água que a gente está vendo na reserva para o município de Limeira em tempos de crise. A gente tomou uma medida preventiva, tá certo? A gente visualizou esse lago, a gente conversou com a empresa, tá certo? E viu uma possibilidade, caso tenhamos falta d'água, esse reservatório que minimamente vai atender a cidade por um mês. Então foi nessa linha que a gente fez estudos, a gente fez batimetria, a gente desenvolveu comercialmente com a empresa, porque ele está sendo indenizado por essa paralisação da atividade dele. Isso tudo foi sendo conduzido. No dia 11 de agosto, com a situação do Rio Jaguari, a situação que estava, a gente pediu que ele parasse. Aí nós fechamos o nosso acordo comercial, assinamos um contrato e no dia 11 ele parou. No dia 11 esse lago começou a encher e até a primeira quinzena de setembro ele encheu, transbordando, gerando aquele excedente, que é o que a gente trabalhou até o dia 20 de outubro. Quando aquela água do Jaguari lá não servia mais para ser misturada com essa água e ser tratada. Então, a partir daí, a gente começou a usar essa reserva técnica. Foi usada essa reserva por um período somente ela, depois pouca chuva aconteceu e a gente voltou a utilizar um pouco do Jaguari. Em meados de novembro, uma chuva abençoada tornou possível que este lago voltasse a encher e virasse reserva novamente. De lá para cá, ele não foi mais utilizado porque não houve necessidade. Mas se essa medida preventiva não tivesse sido tomada, as consequências para o município de Limeira seriam como em tantas outras cidades. Teria faltado água, A gente teria desabastecimento, racionamento na cidade pela falta de água aqui no manancial. Foi uma medida acertada, afirmou o diretor, mas que não teria sido suficiente não fosse o conjunto das ações tomadas ao longo do ano. Para quem trabalha há tantos anos na gestão de água, não há dúvidas em dizer que este foi um ano determinante, de crise e de muitas lições para o futuro. Eu acho que tem antes de 2014 e tem depois de 2014. O que a gente está fazendo então? A gente está estudando alternativas de reservatórios na Bacia do Pinhal, que é uma bacia que está sob gestão do município. É mais fácil conseguir as coisas. Então a gente vai desenvolver projetos para fazer reservatórios, sempre observando a capacidade de água que a bacia tem de produzir, que não adianta você fazer um reservatório muito grande e essa bacia não ser capaz de encher esse lago. Então é um investimento desnecessário. Então agora a gente está nessa fase de estudos desses reservatórios, que é uma opção para o futuro. E assim como a água, não dá também para desperdiçar a crise. Entender que mesmo com a maior reserva de água em estado líquido do mundo,
é preciso, acima de tudo, aprender a gerir bem esse recurso. Lembrar que tudo está ligado ao ambiente. Uma lição que 2014 nos dá. A seguir, vamos rever mês a mês todos os fatos que também marcaram o ano em Limeira e região. Foi o ano da Copa do Mundo no Brasil, das eleições para deputados, governadores e presidente, das explosões a caixas eletrônicos, dos ônibus queimados e tantos outros assuntos que nós iremos acompanhar a seguir. Nós voltamos em instantes. Olá, tudo bem? Muito bom dia, sejam bem-vindos ao programa Fatos e Notícias desta quinta-feira. Sim, nós vamos receber hoje o prefeito de Limeira, Paulo Radiche. Se você quiser fazer alguma pergunta para ele, você liga para cá, para a TV Jornal 3404-5656, se tiver alguma dúvida, né, dica, sugestão, você deixa a sua pergunta que a gente conversa ao longo do programa. Estamos de volta, hoje batendo um papo com o prefeito Paulo Radiche e agora eu gostaria de entrar num assunto, na verdade a cidade está em guerra, né, contra um mosquitinho, né, pequenininho, mas que faz um estrago imenso. Ontem nós falamos em 295 casos e a prefeitura tem atualizado diariamente esses números para a gente ter uma ideia da gravidade da situação. Já são 365 casos confirmados, né? Fora as pessoas que acabam não procurando os postos e não viram estatística, né, Paulo? Essa é uma guerra que já tinha, né, sido anunciada no ano passado, já se previa essa epidemia, né? Em que momento que não é possível conter, né, e que fica numa situação dessa meio descontrolada? Paulo? Bom, primeiro, desde que começamos a falar de dengue no Brasil, nós nunca mais paramos. Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta, essa é a melhor notícia do dia. Amanhã estamos de volta aqui com uma nova edição do Fatos e Notícias. Obrigado pela sua audiência, até amanhã. Muito obrigada pela sua atenção, a gente se encontra então amanhã às 11h30 da manhã com uma nova edição aqui no Fatos e Notícias. Tchau, tchau. Olá, muito bom dia, boa sexta-feira para você. Hoje a gente segue junto no programa aqui, Casa e Companhia. Eu estou um pouquinho mais cedo, a gente não vai se encontrar no Fatos e Notícias, mas a gente vai junto agora até 11h30 com muita informação, muita coisa bacana, dica de cinema. Então você é nosso convidado para ficar com a gente a partir de agora aqui no programa. A gente vai falar hoje de um assunto que acho que afeta 10 em cada 10 pessoas, né? Quem é que nunca teve aquela dorzinha nas costas, né? A gente fala, tem dor nas costas, na verdade, né? Uma dor na coluna. A gente vai entender, né, com o Dr. Sérgio, por que isso acontece, o que você precisa fazer e também, né, esclarecer várias dúvidas com relação a esse assunto, tá bom? Agora a gente vai apresentar a culinarista de hoje, a gente tá com a Fabiola aqui, que vai fazer uma torta muito bacana e justo no meu dia você vem com doce, né, Fabiola? Tudo bem? Prazer, Raquel. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. A Joyce aqui, nossa produtora, tá super boazinha e tá dando mais presentes, tá? Pra você. Então, antes da gente fazer a massa, vamos fazer o sorteio da semana. Então, ó, além dessa torta de sorvete que a gente já falou, que você vai ligando e concorre, tem um monte de presente aqui. Na verdade, é uma mesa inteira que pode ir pra você. E a gente agora vai pro nosso primeiro intervalo. É bem rapidinho, você não sai daí, porque como eu disse no começo do programa, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Dr. Sérgio Coelho. A gente vai falar sobre problemas na coluna, dores, que acabam incomodando sempre todo mundo, né? Então não sai daí, já já a gente volta. Até já.